Muito bom dia! Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live da blindagem emocional. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Eu sou o Márcio Gata, mentor de coragem e hipnoterapeuta, e eu ajudo pessoas como você a se curar da dependência emocional e recuperar a coragem de agir em até 60 dias. Então, se isso te interessa, fica aqui comigo porque a gente vai falar hoje sobre a lealdade emocional à mãe. Como romper com os padrões emocionais herdados pela sua mãe. É sobre isso que a gente vai falar e eu diria que essa vai ser uma live bem complexa, bem densa, mas muito importante para você entender vários pontos da sua história. Então vai dizendo de onde você está falando aqui para eu te dar um bom dia especial para a gente começar a falar sobre esse assunto, sobre essa lealdade emocional à mãe, padrões emocionais que fazem você repetir muitas vezes a história da sua mãe. Alguém aqui se identifica já com isso? Você talvez repita histórias nos relacionamentos, na vida financeira, na saúde, repetição de padrões herdados pela mãe. E talvez muitos desses padrões não sejam, digamos, saudáveis para você, bons para você. Talvez isso esteja te mantendo na vida de sofrimento e é por isso que você precisa entender como romper isso. E para entender como romper isso, você precisa compreender como isso surgiu, porque a cura está exatamente aonde? Na causa, no início desse processo. Então diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia aqui especial. Deixa eu começar dando um bom dia especial para Valéria Pimentel. Oi Valéria, seja muito bem-vinda. A Vera Simas, fala Vera, seja bem-vinda. Cristino VSKJ, também por aqui, bom dia. Fabiana Félix, fala Fabiana, seja muito bem-vinda. Neide Santiago, bom dia, seja muito bem-vinda. A Pati Souza Viana, também por aqui, seja muito bem-vinda. Márcia Gabriela Teles, seja muito bem-vinda, Márcia, bom dia. Herdei a insegurança, olha só. Então, tem muitas coisas que nós herdamos da nossa mãe por lealdade emocional. Você vai entender, inclusive, o que é esse termo lealdade emocional e como que ele surge. Cecinha, também por aqui, seja muito bem-vinda, bom dia. A Sônia Maria, também bom dia. A Paula Machado, fala Paula, bom dia, seja muito bem-vinda. A gente vai começar a falar sobre essa lealdade emocional. Não sei se você pegou papel e caneta, não sei se você pegou um café, o meu está sendo coado nesse momento, mas eu te convido a partir de agora, para que a gente comece essa conversa. Pega o seu café para a gente conversar, para a gente falar, pergunte, fique à vontade para tirar suas dúvidas. E aqui eu vou, conforme você vai perguntando, eu vou pontuando para que a gente possa sair daqui, para que você principalmente saia daqui com mais consciência das questões que você hoje enfrenta e que talvez você tenha dificuldade para sair. O mais importante é não desistir. Escreva aqui, eu não desisto. Escreve aqui, eu não desisto. Isso é um recado para a tua mente. Eu não desisto. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa a situação difícil, não importa se você já se frustrou porque não conseguiu. A hora de mudar é agora, a hora de você criar uma vida diferente para você é agora. O que passou já foi, não tem como você voltar atrás. E o futuro você escreve hoje. Você escreve hoje em cada decisão, em cada escolha. Tudo bem? Boa, Neide, eu não desisto. Oi, Ana Cris, seja muito bem-vinda. Isso, eu não desisto. Então, vou tomar um gole do meu café, que é muito bom por sinal. E a gente vai começar, a partir de agora, a falar sobre essa lealdade emocional. Você já se perguntou por que você repete muitas vezes os padrões que já aconteceram na história da sua mãe? Seja um relacionamento, seja a vida financeira, seja problemas que sua mãe enfrentou e você também enfrenta. Isso não é por um acaso. Isso não é por um acaso. E sempre quando eu identifico isso, quando eu vou, por exemplo, fazer um atendimento de hipnoterapia, eu converso muito com as pessoas, né? Eu faço passo um questionário para que elas possam responder várias perguntas para que eu entenda o contexto dessa história.
E aí você precisa compreender que se existem padrões, ou seja, se mamãe tinha um padrão e eu repito esse padrão, provavelmente existe lealdade emocional. Escreva aqui, lealdade emocional. Oi, boa, Paula, excelente. Oi, Carla, seja muito bem-vinda. F. Souza, também seja muito bem-vindo. Lealdade emocional. E o que é essa lealdade emocional? Eu digo que é como um acordo invisível que você fez automaticamente para garantir a sua sobrevivência. Essa lealdade emocional, ela está intimamente ligada à sua sobrevivência. E na maioria das vezes, nós criamos essa lealdade emocional como uma alternativa para sermos cuidados, olhados, não sermos abandonados, não sofrermos o desamparo, a insegurança. Ter essa lealdade emocional é algo como uma verdadeira prisão em muitos casos. Por quê? Porque você não precisa repetir a história da sua mãe. Você não precisa repetir, talvez, o sofrimento que ela viveu para honrá-la. E isso é um acordo, como eu disse, subconsciente. É um acordo invisível. Você, obviamente, não assinou nada. E esse acordo, ele acontece, ele é feito exatamente aonde? Na sua infância. E também na gestação, em muitos casos. Por isso, a primeira pergunta que eu vou te fazer aqui, deixa eu dar um bom dia para o Ivan, para a Maísa, que estão aqui também. A primeira pergunta que eu vou te fazer, e é importante que você reflita antes de responder, como foi a sua gestação? A sua gestação, ela foi desejada pelos seus pais ou ela foi, digamos, inesperada? Aconteceu. E aí, a partir desse momento que ela foi inesperada, houve talvez rejeição, houve talvez brigas. Como é que foi essa gestação? Pensa aí um pouquinho enquanto eu tomo um gole do meu café. Oi, Maísa, seja muito bem-vinda. Essa pergunta, ela é muito importante nesse processo que você está fazendo aqui comigo nas lives diárias para você se reconhecer e você conhecer a sua história. Não dá para você mudar o seu destino, o percurso que você tem hoje, se você não fizer as pazes com a sua história. A gente fica muitas vezes presa em culpas, em vergonhas, em medos do passado. Quem aqui se identifica com isso? Isso é muito comum. Isso é mais comum do que você imagina. Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas isso é mais comum do que a gente imagina. A vida das pessoas muitas vezes não vai para frente. Por quê? Porque elas estão presas àquele passado. É como se a folhinha do calendário delas continuasse naquele ano, naquele mês onde tudo desabou. Então, presta muita atenção. Como é que foi a sua gestação? Aí você pode falar assim, ô gata, mas eu não sei, minha mãe nunca falou nada, meu pai nunca falou nada. Ok. Mas aí a gente começa o quê? A investigar ainda mais. A gente precisa entender ainda mais como funcionava esse contexto onde você estava inserida. E aí a segunda pergunta muito importante. Como era o relacionamento dos seus pais como um casal quando você nasceu? Como que era? Eles estavam casados, super apaixonados, super companheiros, eles estavam ali vivendo aquilo juntos, ó. A Maísa foi inesperada. Oi, Paula, seja muito bem-vinda. Foi inesperado. Então, ó, vamos já pegar aqui a Maísa como um exemplo aqui para a gente falar sobre a lealdade emocional. Gestação inesperada. E aí, como que era o relacionamento dos pais? Ó, a Maísa está respondendo aqui. Obrigado, Maísa. Meus pais eram namorados há muitos anos, mas meu pai era muito promíscuo. Ou seja, vamos começar agora a entender esse contexto. Pegando aqui o exemplo da Maísa. Como era o relacionamento dos seus pais? Olha para a sua história. Como que era essa relação? Eles eram apenas namorados, como os pais da Maísa, e aí, quando aconteceu aquilo meio que todo mundo leva um susto. Olha só, a família da minha mãe aceitou bem, mas meu pai não queria. Então agora, ó,
a partir dessa resposta do relacionamento dos seus pais, e aí eu vou novamente pegar, Maísa, com a sua autorização, pode ser, se você me autorizar, que eu vou seguir falando a respeito disso. Oi, Sueli, seja muito bem-vinda. A Maísa, hoje não tenho contato com meu pai biológico, mas já perdoei essa questão. Vamos lá. Vamos imaginar agora que você, Maísa, estava lá na barriga da mamãe, certo? E a sua mãe, vivendo essa situação, ó, você falou aqui, ó, o pai era promíscuo, ou seja, a sua mãe já vivia uma insegurança no relacionamento. Faz sentido? Já vivia essa insegurança, o medo talvez de perder, o medo, né, do que poderia acontecer, enfim. E aí quando o seu pai biológico, ele diz, não, eu não quero, né, ele te rejeita, né, de uma certa maneira, imagina como essa mãe ficou. Ela ficou ainda mais insegura, com mais medo, talvez com dúvidas, né, sobre dar prosseguimento ou não à gestação, enfim. Ela se sentiu abandonada, ela se sentiu rejeitada. E aqui que é a chave da questão. Tudo o que a sua mãe viveu emocionalmente a partir dos 3 meses de gestação, você também absorveu. Então, se a sua mãe viveu a insegurança, você absorveu a insegurança. Se a sua mãe viveu ali a tristeza, você absorveu a tristeza. E, a partir daí, a sua mente cria interpretações. Vamos imaginar esse cenário de novo, a Maísa na barriga da mãe, com uma gestação inesperada, com um pai promíscuo e que não queria toda a insegurança que essa mãe estava vivendo naquele momento. A bebê ali, a Maísa, vamos chamar de Maísa bebê, a Maísa bebê, naquele momento, ela também se sente insegura se ela vai conseguir sobreviver. Isso, claro, são processos inconscientes. Mas o que o bebê espera na barriga da mãe? Conforto, segurança, alimento, é isso que ele espera. Só que conforme a mãe está vivendo todas essas questões, a bebê começa a ficar insegura. Opa, o que está acontecendo aqui? Será que eu vou sobreviver? E aí, por isso que eu digo que esse acordo invisível, esse acordo é invisível, a lealdade emocional. Porque é um acordo de, mãe, eu prometo para você, como se você falasse assim para sua mãe, eu prometo para você que eu vou ser boazinha, que eu não vou dar trabalho, que eu vou ser uma garota super legal e que vai dar tudo certo, só garante a minha sobrevivência aqui. Só garante a minha sobrevivência. E pode deixar, mãe, que eu carrego. Pode deixar que eu carrego as suas dores, as suas tristezas, as suas inseguranças. Por que eu estou te falando isso? Porque na hipnoterapia, em muitos casos que eu já tratei, por exemplo, depressão e ansiedade, a causa estava exatamente em gestações inesperadas. Em gestações que foram tumultuadas, gestações que tiveram problemas, seja porque o pai abandonou, seja porque o pai rejeitou, seja porque a própria mãe rejeitou. E a partir daí, aquela criança foi absorvendo tudo isso e a mente vai criando interpretações. Fez sentido para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso fez sentido para você. Maísa, não sei se isso que eu contei exemplifica um pouco da sua história. Porque aí qual é o efeito disso na vida adulta? Deixa eu dar um bom dia para o Paulinho, para a Ceci Melo, para a Elô Arruda. Oi, Elô, seja muito bem-vinda. A Gilda também por aqui. Qual o efeito disso na vida adulta? Por exemplo, você pode se tornar uma pessoa insegura. Você pode se tornar uma pessoa desconfiada por conta exatamente daquela insegurança que a mãe viveu com o pai. Será que ele vai me trair? Será que talvez você tenha dificuldade de relacionamentos com homens, né? Ou, enfim, depende da sua orientação sexual, em relacionamentos, né? Um casal. Ou seja, você tem dificuldade de confiar, de se entregar. Entende? E aí você carrega as dores dessa mãe. E isso, óbvio, que trava a sua vida. É óbvio que isso faz com que você, talvez com tanto potencial que você tem aí, você não consiga, por exemplo, prosperar. Sabe por quê? Porque naquele momento, muitas vezes, você se sentiu culpada
pela tristeza da mãe. É como se você precisasse se autopunir. E isso te tira o quê? Merecimento, prosperidade, riqueza, sucesso. Por quê? Porque é como se você se auto-sabotasse. Você pode falar o seguinte: não, gato, eu quero ser uma pessoa próspera. Ok, você pode falar isso, você pode fazer o que for para ser próspera. Só que aqui no teu subconsciente existe uma programação, escreve aqui, uma programação que fala o seguinte: puxa, você não é merecedora. Você fez a sua mãe sofrer. A sua mãe ficou muito triste. Então você não merece ser mais feliz do que ela. Você não merece ser mais próspera do que ela. E aí, muitas vezes, a gente fica repetindo as histórias da mãe. Não, você não pode ter um relacionamento feliz, você não pode ter um relacionamento saudável. Você tem que ter a mesma história da sua mãe. Por quê? Porque você fez com que ela ficasse triste quando você nasceu. Parece loucura? Parece. Parece uma viagem na maionese? Parece, mas não é. Isso é o subconsciente. O nosso subconsciente, ele trabalha com os aprendizados que ele teve, com as experiências de vida. Tudo bem? Faz sentido? A Maísa, faz total sentido. Hoje sinto esse peso, essa responsabilidade invisível. E isso, Maísa, claro que vai fazer com que você, muitas vezes, perca a sua própria história. Né? Você vai perder a chance de escrever a sua própria história. Você carrega essas dores, a Gilda também fez sentido para a Gilda. Você acaba carregando essas dores, essa responsabilidade de fazer a mãe feliz. Você fica buscando muitas vezes a aprovação da mãe. Tem muita gente, homens e mulheres, que até hoje eles podem estar casados, casadas, com filhos, eles não saíram da barra da saia da mãe. Por lealdade emocional. Por lealdade emocional. Por quê? Porque eles se sentem responsáveis pela felicidade da mãe. Por quê? Lá atrás, o subconsciente criou essa interpretação de que eles foram culpados pela tristeza da mãe. Que a vida, isso é um outro caso que é muito comum, por exemplo, em gestações inesperadas. Não sei se você ouviu isso. E às vezes é duro, né? Uma criança ouvir isso. Mas eu já peguei vários clientes de hipnoterapia que ouviram essa frase ou algo parecido. A minha vida mudou totalmente quando você nasceu. E quando a pessoa fala isso, é sempre para pior. Puxa, os meus sonhos foram interrompidos porque você nasceu. Porque eu fiquei grávida de você. Alguém já ouviu isso? Bom dia, Clarice. Bom dia, Bruna. Seja muito bem-vinda. Ecleia Lopes também por aqui. A Neide, minha mãe, me fazia chantagem emocional. Na realidade, até hoje ela faz. Olha só, isso acontece muito. E aí eu vou falar daqui a pouquinho, Neide, por que acontece. Aguarda um pouquinho. Mas alguém já ouviu esse tipo de frase? Puxa, minha vida acabou quando você nasceu. A minha vida estava indo para um caminho e aí você nasceu e aí, puxa, eu tive que mudar todos os meus planos. Isso cria, de tanto você ouvir isso, e principalmente na infância, quando você nasce, você é como uma folha em branco, você não sabe o que é certo, errado, bom, ruim, você vai aprendendo com as experiências, com aquilo que você vai vivendo. Imagina uma criança ouvindo aquilo vai se tornando uma verdade. Puxa, eu sou um problema. Eu sou culpada pela infelicidade da minha mãe, eu sou culpada pelo fracasso profissional da minha mãe. Minha mãe teve que abandonar tudo para me criar, para me ter. Essa culpa que é gerada nessa criança, ela vai se perpetuar na vida adulta. E aí, isso impede o quê? O seu merecimento. Impede que você prospere, impede que você... E prosperidade não é apenas dinheiro, mas prosperidade é uma vida plena, uma vida feliz, o que eu chamo de vida de coragem. Escreva aqui, vida de coragem, uma vida que é boa para você. Te impede. Por quê? Porque você precisa sempre estar no pior momento, você precisa sempre estar vivendo um caos. Alguém aqui já viveu ou vive a vida como um ioiô ou uma roda gigante? Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Uma hora você está lá em cima, uma hora você está lá embaixo. Alguém se identifica com isso em alguma área da vida?
Seja no relacionamento, uma hora você está num relacionamento super, tá maravilhoso. Aí ele fica uma porcaria, e aí, sei lá, você troca de parceiro, parceira. Aí, mesma coisa. Ou com dinheiro. Uma hora você está com dinheiro, uma hora você está sem dinheiro. Isso tem muito a ver com culpas invisíveis que talvez você carregue aí no teu subconsciente. E é por isso que você precisa olhar para a sua história. Não há como, a Gilda, tô assim no casamento. E olha para isso, Gilda, será que você não está repetindo padrões? Será que você não carrega uma culpa invisível por conta de uma gestação, talvez inesperada? E aí tem uma coisa bem importante que muita gente responde para mim o seguinte: não, minha gestação foi desejada. Mas será mesmo que foi? Porque assim, vamos olhar sob o ponto de vista da mãe, de qualquer mãe. Se você é mãe, você vai saber responder melhor do que eu, que não sou mãe, que sou pai. Uma gestação desejada realmente ela é esperada, ela é planejada. E às vezes isso não acontece. Não acontece. É diferente de você aceitar aquela gestação ou não, é diferente. Existe a questão do planejamento, do querer ser mãe, querer ser pai. E às vezes isso não acontece. Diria que na maioria dos casos, infelizmente, não acontece. Pelo menos os casos que eu atendo através da hipnoterapia. Não acontece. A partir desse momento, você cria uma espécie de vazio emocional que precisa ser preenchido para a sua sobrevivência. É por isso que essa lealdade emocional ela é criada. É um processo automático, invisível. E aí, muitas vezes, uma gestação que você acha que foi desejada, não era bem assim. Porque existem informações aqui no seu subconsciente que estão gravadas aqui e que você pode e deveria ressignificar para se livrar dessas culpas, para se livrar dessa lealdade emocional. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Paula, eu tenho que resolver esses conflitos parte materna na minha vida. Depois que comecei a terapia, tudo mudou. O meu jeito de ver, os sonhos, tudo começou a mudar ao meu favor. É possível sim. Boa, Paula, é isso. É possível. Vamos acompanhar aqui o que a Paula escreveu. Escreve aí. É possível. É possível. É possível você ressignificar isso. É possível você fazer as pazes com a sua história. Desde que você realmente decida sair dessa vida de sofrimento, dessa vida de roda gigante, de uma hora tá bem, uma hora tá mal. Esse tipo de vida só te adoece. Esse tipo de vida cansa. E é por isso que eu tenho falado tanto aqui. Você precisa dar um basta. Você precisa construir dentro de você o dia do basta. Escreve aí, o dia do basta. O dia que você fala assim, não, chega, não quero mais. E aí você pode não saber ainda como fazer, mas não importa, você já decidiu. Tudo começa por uma decisão. A tua vida só vai mudar através das decisões e das ações. Você decide e age. E eu sei que dá medo, eu sei que existe um receio. Só que o medo é uma emoção. E muitos dos medos que você tem são imaginários. O medo de não dar certo, o medo de ficar sozinha, o medo de ser julgada pelas outras pessoas. São medos imaginários. E aí, qual é o caminho? Você precisa dominar os medos. Você precisa dominar as emoções. O medo é uma emoção. Você precisa aprender a dominar as emoções. É por isso que você precisa ter, escreve aqui, blindagem emocional. Você precisa ter blindagem emocional para isso. Blindagem emocional é esse domínio das emoções, dos medos. Porque o medo, ele sempre vai aparecer. Mas aí, quando eu tenho blindagem emocional, eu olho para esse medo e falo o seguinte, não, isso é um medo imaginário, eu sou capaz, eu posso fazer. Por isso que o que a Paula escreveu aqui é muito legal. É possível. É possível você mudar. E ter blindagem emocional começa aonde? Curando essas feridas emocionais. Por exemplo, a hipnoterapia é um caminho para isso. Você ressignificar isso. Você, na raiz do problema, ali na causa, você dar um novo significado.
Você reprogramar a sua mente para entender que aquela dor, por exemplo, aquilo que você viveu ali, aquela gestação que a sua mãe estava insegura, aquilo não é seu e aquilo não precisa mais continuar ditando a sua vida. Tudo bem? Faz sentido? A Neide tem que ter coragem também. Sim, mas a coragem, Neide, como eu sempre falo aqui, coragem é ação com preparação. E é por isso que a melhor preparação para fazer uma mudança de vida significativa é ter blindagem emocional, é dominar suas emoções. Se a gente não domina as nossas emoções, nós ficamos reféns delas. Então você fica reativa, você fica desconfiada, você muitas vezes fica agressiva ou muito triste. As emoções acabam dominando você. Uma vida de coragem, ela só acontece quando você domina as suas emoções, quando você tem blindagem emocional. Tudo bem? A Paula, e é verdade, a blindagem emocional faz você olhar a diferença do sofrimento e da escolha. Gratidão, mentor. Obrigado, Paula. É isso. A diferença de sofrimento. Porque assim, olha, a dor, eu gosto sempre dessa frase, a dor, ela é inevitável. O sofrimento opcional. Escreve essa frase para você não esquecer. A dor é inevitável. Na vida a gente vai se machucar, mas ficar no sofrimento é uma opção. Ficar numa vida de sofrimento é uma opção, sim. A gente precisa entender que você pode sair desse sofrimento que você está vivendo, seja um casamento falido, seja uma instabilidade profissional, infelicidade profissional, seja uma vida sem prosperidade. Você pode quebrar esse padrão. Você pode quebrar esse padrão, desde que você decida por isso. Tudo bem? Faz sentido? Deixa eu ver aqui um comentário da Márcia. Mesmo gravidez sendo desejada, a insegurança e o medo faz parte da vida da minha mãe. Medo de perder, medo de não vir com saúde, o medo faz parte da vida da mãe. Sim. Só que existe uma diferença entre o medo, porque o medo é uma emoção, Márcia. Então todo mundo tem medo. Não há como, por exemplo, você viver sem o medo. Eu vou falar agora um pouquinho de neurociência, tá bom? Se você não entender, você me pergunta. O medo é uma emoção que surge para nos proteger, para nos deixar mais em alerta. Por exemplo, vou contar um caso que ocorreu comigo, infelizmente, há cerca de 2 meses. Eu sofri um assalto, estava dirigindo aqui em São Paulo. Para quem é de São Paulo, infelizmente, existem algumas regiões que as pessoas, enfim, os bandidos quebram o vidro do carro para pegar o celular. Era um sábado de manhã, eu estava assim, dirigindo muito tranquilo, era antes de 8 horas da manhã, estava tranquilamente andando, né, com o carro, estava ouvindo um podcast, estava assim, super tranquilo. Foi uma bobeira minha, sem dúvida nenhuma, eu não fiquei atento a isso. E aí, do nada, um cara quebrou o vidro do meu carro e pegou meu celular. A partir daí, desse fato, eu estou muito mais atento. É o medo. Então, assim, por exemplo, hoje eu paro em qualquer sinal, em qualquer farol, eu estou olhando o tempo todo pelos espelhos, e se eu vejo uma movimentação estranha, por quê? O medo, por conta daquela situação, o medo se tornou um alerta para mim, para garantir a minha sobrevivência. Tudo bem até aqui? Então, ter medo, todos esses medos que você falou, que as mães têm, né? Medo de perder, medo de não vir com saúde, isso é normal. O que não pode acontecer é estar amedrontada. Amedrontada. Que aí é um estado de comportamento onde você acaba não fazendo absolutamente nada por conta do medo. Então, por exemplo, vamos pegar essa situação. Uma mãe amedrontada com a saúde do filho, que tipo de comportamento ela vai ter? Por exemplo, tá? Ela não vai deixar o filho sair na rua, ela não vai deixar o filho ter contato, sei lá, com outras pessoas, porque ela tem medo que aquele filho adoeça. Isso é estar amedrontado. Faz sentido isso? Então a gente precisa entender que estar amedrontado é o problema. Ter medo, não. Mas, claro que se eu deixo o medo me dominar,
Qual é a consequência? É estar amedrontado. E muitas das coisas que você precisa fazer na sua vida, que você precisa decidir, não acontecem por quê? Porque hoje você está amedrontada. Tudo bem? Faz sentido? A Márcia, olha só, deixa eu dar um bom dia só para Carmelita, para o Andinho, para Luiz, Arthur, Problema Prodígio, Joana Darks. Joana é um nome lindo, o nome da minha filha. Seja muito bem-vinda. A Fernanda Camargo também por aqui. Bom dia, Patrícia Peixoto. Bom dia. Ó, a Márcia. Estou na situação de amedrontada. O terapeuta do meu filho disse que vive em alerta. Pois é, então, isso é extremamente desgastante para você. Isso, estar em alerta o tempo todo, há um gasto muito grande de energia. Então, o que acontece? O nosso corpo precisa de energia o tempo todo para fazer qualquer tipo de atividade, para pensar, para escutar o que eu estou falando aqui, você está gastando energia. E se eu estou em alerta o tempo todo, é como se a minha bateria ela acabasse muito rápido. Então, assim, você precisa entender por que você está em alerta o tempo todo por conta do seu filho. O que você pode fazer hoje para sair desse estado de alerta? E isso, infelizmente, é o que gera muitas crises de ansiedade, estarem nesse estado de alerta permanente. E isso muitas vezes acontece, como eu disse, começa na gestação, e aí a pessoa acaba não entendendo. Porque quando a gente fala, por exemplo, de ansiedade, ansiedade tem dois lados. Tem a causa inicial, então, por exemplo, a gestação, teve uma gestação conturbada, algo que é infelizmente muito comum. Brigas entre os pais. Quem viveu isso? Brigas entre os pais na casa, na família, brigas pesadas, às vezes copos quebrados, louça quebrada e tudo mais. E isso gera um estado de alerta naquela criança. Puxa, será que hoje vai ter briga? Será que hoje vai ficar tudo bem? Ou será que tudo vai voar por aqui? Então a gente precisa ressignificar essa causa. E dois, a gente precisa entender o que está acontecendo no nosso presente que está ativando esse gatilho de alerta. E aí, às vezes, eu estou num relacionamento, sei lá, tóxico e abusivo que me deixa nesse estado de alerta. Será que hoje ele vai brigar comigo? Será que hoje ele vai me bater? Será que hoje vai acontecer isso ou aquilo? Tudo bem? Faz sentido? É muito importante entender como isso começou para você sair desse estado de alerta. Tudo bem? Luzine, seja muito bem-vinda. A Camila também. A Márcia, não dá para sair disso. Porque sempre vemos as coisas ruins acontecerem em instantes. A vida vira de cabeça para baixo em piscar de olhos. Assim, permita-me discordar de você, tá? Com todo respeito. Claro, não conheço o teu contexto, mas dá para sair disso. Dá para sair disso. Existem circunstâncias que são mais difíceis, sim, mas dá para sair disso. E a melhor maneira de você começar a sair disso é você ter a blindagem emocional, como eu disse, que é dominar as suas emoções. Porque assim, o que acontece? Talvez a sua circunstância ela seja especial, ela seja mais difícil, mas a maneira como você reage a isso é que acaba muitas vezes piorando a situação. Eu vou te dar um exemplo, Márcia, de novo, do que eu contei para vocês aqui do assalto que eu sofri. Óbvio que eu tomei um baita susto na hora, porque é a violência de quebrar o vidro e você... Por exemplo, eu nem vi a cara do bandido. Eu só vi ele pelo retrovisor correndo na direção oposta que estava o meu carro, né? Mas nem vi, foi muito rápido, né? O barulho, enfim. Se eu não tivesse blindagem emocional, domínio das minhas emoções, como eu não tinha alguns anos atrás, e eu me conhecendo, eu provavelmente teria dado um jeito de perseguir essa pessoa. Não sei se eu conseguiria, mas eu teria, sei lá, pegado o carro, dado um cavalo de pau e saindo atrás dele loucamente.
Porque isso já aconteceu, não numa situação de assalto, mas em outras situações. Eu era um idiota no trânsito, sendo bem franco para você. Eu era um idiota no trânsito. Porque eu não conseguia dominar as minhas emoções. Eu ficava com raiva e aí vinha uma fúria de querer fazer justiça com as próprias mãos. Nesse dia, tomei o susto. Mas eu dominei tão rapidamente as minhas emoções que eu comecei a pensar o que eu precisava fazer de verdade. Porque assim, claro que seria ótimo eu recuperar o meu telefone celular. Seria ótimo. Mas o que eu precisava fazer naquele momento? Eu precisava, primeiro, bloquear uma série de coisas, né, do próprio telefone e, principalmente, voltar para minha casa, né? Voltar para minha casa porque eu só estava com esse telefone e aí fiquei com aquele receio de, sei lá, ligar em golpes e tudo mais. E aí quando eu cheguei em casa, a minha filha Joana estava com os amigos aqui, eles tinham dormido aqui, amigas tinham dormido aqui, e eu cheguei e eu contei que eu tinha acabado de ser assaltado. Mas eu contei exatamente como eu estou falando aqui para você, sem nenhum desespero. E eles não acreditaram. Como assim? Você tá assim? Ué, perdi o celular, vai fazer o quê? Não vai ter jeito. E de uma certa maneira vem um pouco, claro, de gratidão, primeiro, por não ter acontecido nada comigo de grave, né, com violência, um tipo de violência, um tiro, seja lá o que for. E dois, eu agradeci muito por estar sozinho. Porque eu poderia estar com uma das minhas filhas, com a minha esposa, com a minha mãe, com meu pai. E eu estava sozinho. Então fui eu tomei o susto e tal. Então, assim, isso é ter blindagem emocional, isso é ter o domínio das emoções. Como você reage às circunstâncias que acontecem. Tudo bem? Então, Márcia, é possível e eu garanto para você, a tua visão de mundo vai melhorar muito a partir do momento que você dominar as suas emoções diante das circunstâncias que você tem. Tudo bem? A Cecinha, eu tinha uma ansiedade muito grande, então precisei de terapias para sair. Já estava me atrapalhando a vida, sem dúvida nenhuma. Que bom que você procurou ajuda, que bom que você saiu disso. A ansiedade, infelizmente, ela está cada vez mais comum na vida das pessoas, primeiro porque a gente tem muitos estímulos que geram gatilhos com aquilo que aconteceu no nosso passado. O que aconteceu, por exemplo, de violência, o que aconteceu de humilhação, o que aconteceu muitas vezes de ter ficado sozinha, se sentido injustiçada. Isso gera ansiedades, né? Isso gera um estado ansioso. Por isso que volto a dizer, ansiedade você cura, e aí através, no caso da hipnoterapia, tratando a causa, ressignificando aquilo que aconteceu no passado, e também tomando decisões no seu presente, que talvez ativem o seu gatilho. Então, às vezes, um relacionamento tóxico, ele está ativando esse gatilho para te deixar ansiosa. Faz você comer mais, faz você, muitas vezes, ter, né, sintomas físicos, e viver sem ansiedade é essencial. Parabéns, Cecinha, maravilha. E aí, só para a gente fechar a questão da lealdade emocional, que eu fiquei. A Neide, não sei se a Neide ainda está aí, mas eu não esqueci, não, Neide. Porque a Neide falou o seguinte, lá no começo da live, deixa eu até achar aqui. Ela falou aqui no começo sobre a mãe. Minha mãe fazia chantagem emocional. Na realidade, ela faz até hoje. E por que que isso acontece? Por que que isso acontece, Neide? Porque a sua mãe também, e a gente precisa ter essa empatia, essa compreensão, a tua mãe também carrega as próprias feridas emocionais. Boa, Neide, tá aí. Ela carrega também as suas próprias feridas emocionais. E para sobreviver, essa mãe também encontra maneiras inconscientes de sobrevivência, como a própria lealdade emocional com a mãe dela. E quando ela muitas vezes se torna mãe, ela passa a ter um outro tipo, digamos, de poder para poder sobreviver. É aqui que surgem
as mães, como eu digo, as mães predadoras. Mães predadoras. Para quem já fez a blindagem emocional no programa, sabe o que é a mãe predadora, mas eu vou te falar aqui. A mãe predadora, ela é uma pessoa má? Não. É também, muitas vezes, um processo inconsciente. Ela precisa desse filho para ter energia, para sobreviver. Então ela faz essas chantagens emocionais muitas vezes. Muitas vezes. Por conta das próprias feridas dela. Por exemplo, é muito comum, alguém já, não sei se você já viveu isso, seja como filho, filha, ou como mãe, ou como pai, a síndrome do ninho vazio. Essa é uma síndrome estudada pela psicologia, a síndrome do ninho vazio. O que acontece? Vamos imaginar que você teve os seus filhos e por muito tempo você focou a sua energia, o seu tempo para os seus filhos. Tudo bem, ótimo, isso é ótimo. Só que você talvez tenha feito isso para esconder uma dor, como por exemplo um casamento que não estava bom, então você focou toda a energia nos seus filhos, uma carreira talvez que você não queria, ou você deixou a sua carreira de lado, focou só nos seus filhos. A Cecinha, detesto chantagem emocional, passei por isso com meu ex-marido, tive um casamento abusivo. E provavelmente esse era o gatilho da ansiedade, né? Estar nesse casamento abusivo. Voltando aqui, essa dedicação que você deu aos seus filhos, uma hora ela vai acabar. Por quê? Porque os filhos crescem e uma hora eles vão embora, né? Isso é o ciclo da vida. Isso já aconteceu com você, aconteceu comigo, é o ciclo da vida. Eu tenho 2 filhas hoje, adolescentes, eu estou me preparando porque eu sei que daqui a pouco elas também vão seguir a vida delas e não vão precisar mais de mim. E da minha esposa, da Janu, e da mãe delas. É isso, é o ciclo da vida. Quando isso acontece, tem muita gente, muita mulher, principalmente mães, que caem em depressão. Por quê? É como se a vida perdesse sentido. Alguém já viu isso, viveu isso? Perde sentido, porque a minha vida era em torno da vida dos meus filhos. Os meus filhos vão embora, porque eles cresceram, a minha vida não tem mais sentido. E isso vem do quê? E aí isso bate mais forte por quê? Porque talvez lá na infância dessas mães houve abandono, houve rejeição. E aí aquela dor lá que estava escondida, ela bate muito forte. Porque a mente lembra, opa, aquilo que você viveu não vai reviver mais. É por isso que muita gente é dependente emocional. Dependência emocional não é apenas sobre relacionamentos. Relacionamentos amorosos, né? Dependência emocional é sobre relação entre mães e pais, mães e filhos, pais e filhos, dependência entre amigos, e aí, claro, as dependências emocionais ligadas a álcool, a drogas, a sexo, a compras, são compulsões. Você se sente aliviado quando você, digamos, está perto de uma pessoa. Você não sente nem mais prazer, felicidade, você sente alívio. Isso é um sinal de compulsão. Então, por isso que muitas mães se tornam predadoras, Neide, por conta da história delas e talvez por um vazio que elas carreguem a partir do momento que o tempo passou e a vida não teve sentido. Por isso, para você que talvez seja mãe, pai, né, de crianças, jovens, você precisa construir a sua própria história. Você não pode ser, claro que você deve se dedicar aos seus filhos, dar amor, dar cuidado, dar afeto, mas você não pode se esquecer. E tem muita gente que não se coloca como prioridade, que se esquece e não se cuida, e aí uma hora a conta vai chegar. E ela vai chegar de uma maneira muitas vezes cruel, porque você, ao invés de se priorizar, você só priorizou os outros.
Isso também é um padrão. Por que você só prioriza os outros? Porque você tem medo de ficar sozinha, você tem medo de ser rejeitada, e provavelmente porque isso já aconteceu. Então, independentemente se você hoje está vivendo aí um relacionamento tóxico, abusivo, uma profissão que você não goste mais, cuide de você, se priorize, olha para você, você é a pessoa mais importante do mundo. Você tem que se colocar, porque senão você não consegue ajudar, por exemplo, seus filhos. Eu sempre gosto de usar nas minhas palestras a metáfora da aeromoça de avião. Para quem já andou de avião, antes do avião decolar, a aeromoça ou o aeromoço, né? Eles dão as instruções. Eles dizem, olha, se tiver aqui uma instabilidade, máscaras irão cair. E primeiro você coloca a máscara em quem? Se você tiver com uma criança? Em você, e não na criança. Porque se você coloca na criança, você pode desfalecer. E aí você não ajuda a criança. Então primeiro é você. Eu forte, eu saudável, posso ajudar a criança. Faz sentido isso? Então, cuide-se, priorize-se e saiba que é possível sim você quebrar essa lealdade emocional com a mãe para você parar de repetir esses padrões repetitivos. Você não precisa carregar o sofrimento da mãe, você não precisa honrar a sua mãe através do sofrimento. Honre a vida que a mãe te deu através das suas conquistas, da sua alegria, da sua felicidade. É a melhor maneira de você honrar a sua mãe e tudo que ela fez por você. Se ela te defendeu, se ela sustentou uma gestação que o pai não queria, a melhor maneira de você honrar essa vida que ela te deu é sendo verdadeiramente feliz. É sendo verdadeiramente realizada na sua vida. Isso é o que vai honrar todo o sacrifício que sua mãe fez por você. E não viver o mesmo sofrimento e repetir a mesma história dela. Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho se isso faz sentido para você. A Neide, eu era assim, mas melhorei bastante. Me priorizo primeiro, mas ainda recebo muitas críticas. E claro que você vai receber muitas críticas. Por quê? Porque as pessoas se acostumaram com uma Neide que provavelmente fazia tudo para todo mundo e não se priorizava. E aí, claro, tudo que é diferente e principalmente que afeta diretamente essas pessoas, elas vão reagir. Elas irão reagir. Por isso que ter blindagem emocional é tão importante, para você sustentar essa questão da priorização. Ter o domínio das suas emoções é o que vai fazer com que você sustente a sua escolha e a sua decisão por si mesma. Tudo bem? Era sobre isso que eu queria falar hoje. A gente volta amanhã às 8h15 da manhã para mais um tema importante. Eu espero que você tenha gostado. Às 8h15 da manhã estaremos aqui ao vivo. Bom dia, Patrícia. Um lindo dia para você e a gente se vê, tá bom? Um grande abraço. Tchau!